Rádio. A rádio oficial de quem investe. Alô, Bruno Mazzoni. Vamos com os pontos de Indifute e de Dolfute, porque a curva de juros virou. Exatamente como a gente via calibrando de expectativa. Agora 2 pontos base a mais nos prêmios em média em toda a extensão. O dólar, teve chinela cantando, foi bater máxima intradiária. Renova agora. R$ 4,831. A alta já é de 0,05%. E a bolsa tá para baixo, caindo 0,30. Ou seja, o cenário de correção começou a encorpar nas 3 pontas do mercado de futuros. Juros para cima, dólar para cima, R$ 4,832 agora e bolsa para baixo. Bruno, quais as expectativas e quais são os pontos gráficos mais relevantes no horizonte de curto prazo do trader e investidor que nos acompanham? Muito bem, Léo. Boa sexta-feira para vocês todos aí no estúdio. Boa sexta-feira para quem nos acompanha no YouTube e também na TC Station. Vamos lá, vou começar rapidamente com a curva de juros, só para dizer para vocês, pessoal, que quem está posicionado em small cap, natural uma realização desses juros, e aí pode vir também uma realização da sua small cap, tá? Até os 11,25 aqui, curva mais ou menos longa, né? De 28, essa que eu estou olhando nesse momento. Então, esperar um respiro técnico ali para uma atividade econômica acima do esperado pode ser bem-vindo até para você tentar comprar mais barato a sua small cap, que deu uma estalingada bem forte nesses últimos dias, boa parte delas, né? E como o Gui estava falando, antes de entrar no índice Bovespa, são 2 apostas que a gente tem que fazer: investidor de longo prazo e trader, obviamente, num menor time frame. Esse aqui é um gráfico mensal do Ibovespa. Qual que seria a aposta, pessoal? Você apostaria que nós estamos vivendo um 2014, aproximadamente, onde o Ibovespa, com Dilma 2, ele tem um rally estratosférico, tá? São meses aqui, semestre de rally, já que é um gráfico mensal, só que chega a testar aqui uma máxima anterior, uma região de resistência, uma linha de tendência de baixa. Nesse momento, estamos lá, tá? Uma boa alta nós tivemos, testando aqui uma linha de tendência de baixa, e podemos parar por ali. É o cenário que eu tenho para 2023, que logo posso estar redondamente enganado com uma nova máxima histórica. Qual cenário seria, então, o meu erro? O cenário de 2017, tá? Onde a gente testa essa região aqui, tá? E rompe e vai para cima, tá? Nesse cenário de bolsa aqui, esquece FR, esquece market breadth, fôlego de mercado, e liga suas médias e vai operar tendência de alta. São 2 apostas que a gente tem que fazer. Para uma aposta, a aposta primeira aqui 2014, bolsa, entre aspas, tá cara. Tá na hora aí de aproveitar um pouquinho o pré-fixado último mês a 3,75, diminuir um pouco as compras, os aportes mensais, esperando aí uma realização até os 108, 106, 102 mil pontos de novo. Agora, quem está com o cenário de 2017 não tem por que diminuir mão na bolsa. A sofrência vem desde 2021, então agora são os últimos meses da consolidação, que a tendência é de romper e começar aí mês a mês, para quem aporta mensalmente, meros mortais, né, como eu, por exemplo, mês a mês você vai comprar mais cara a bolsa, tá? Então, só para complementar o que o Gui tinha comentado, pontinhos do mini índice, pessoal, suporte agora para essa queda atual, 121,365, resistência fica no 121,740, 122,130 e 122,195. Rompeu 122,740, é o único pontinho. Para baixo do 121,365, a gente tem o bola, o 121 bola, e o 120,930, o mais forte ficando em 120,650. Esse é o ponto mais forte para hoje, 120,650. Passado do índice, a gente vai para o dolinha. O dólar, pessoal, que eu só tenho ponto de venda assim forte nos chapeuzinhos aqui, então 4868, 4872, mas está distante, né? O 488, 4886. Para essa altinha, 4847 seria o único pontinho de resistência, e o suporte, ponto bipolar para esse contrato, muito provavelmente está se desenhando ser o 48266, 4826, Léo, que é agora o suporte para essa abertura. 9h15. Obrigado, Brunão. Já voltamos com você, aí com o tempero americano. Agora o Caio Melo chega para voltar a tabelar. Nós separamos alguns fatos políticos também dentro do panorama, políticos brasileiros. Relator do projeto de lei complementar do arcabouço fiscal no Senado, Omar Aziz, trouxe considerações importantes e indicações relevantes para o horizonte de quem investe.
É risco fiscal no radar e eventuais ajustes ou alterações no texto que veio da Câmara dos Deputados. Pois não, Caio? Vamos lá, Léo, isso daí, ontem a gente até pagou num selo urgente, mas destrinchando um pouquinho melhor a informação agora, o relator do projeto de lei complementar do arcabouço fiscal no Senado, o senador Omar Aziz, do PSD, indicou que mudará o texto do seu relatório para abrir um espaço fiscal de 40 bilhões de reais no orçamento de 2024. Isso porque, da forma como o projeto saiu da Câmara, seria necessário um corte de 32 a 40 bilhões de reais. Aziz participou da reunião de líderes do Congresso com ministros ontem e vale lembrar que esses 40 bilhões seriam para o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, Léo. A gente chegou a conversar no privado ontem a respeito desse gancho, não é, Corleta? A ideia de que, de um lado, isso preocupa o mercado com a velha máxima da sustentação da dívida pública e do equilíbrio fiscal, mas de outro lado, complementar a esta informação é a ideia do cronograma que deve fazer com que o arcabouço fiscal seja aprovado em definitivo pelo Legislativo até quinta-feira que vem. E o mercado preferiu, num primeiro momento, ficar com esta segunda verdade, não com a primeira, até porque a primeira, em alguma medida, já havia sido antecipada. Você já tinha essa possibilidade da questão do Distrito Federal e do Fundo da Educação Básica, né? Vamos ver como é que vai se dar essa história, tá? Eu acho que se conseguirem aprovar com celeridade, mesmo com mais uma excepcionalidade, mais um gasto aí, eu acho que o mercado pode gostar, tá? Acho que a gente pode continuar. Essa curva de juros está puxada aí pelo IBCBR, né? Pela atividade e talvez tenha alguma coisa de risco fiscal, alguém não gostando aí dessa demora em aprovar arcabouço. A gente está no 6º mês, né? E até agora aprovações ainda muito lentas, né? Tá uma briga feia lá de governabilidade entre Lira e Lula e você tem que ver aprovado alguma coisa para que a agenda ande. Então isso também causa algum anseio aí nos investidores. São 9h18. O Caio Melo tá de olho no petróleo propriamente dito. O petróleo virou, a gente conversava aqui. Pois não, Caio, informação, cotação de momento, sobretudo o petróleo Brent, a referência para Petrobras. Vamos lá, Léo, virou mesmo. Tava uma forte queda no momento que a gente flagrava ali no overview, agora já tá num viés mais claro de alta. Tanto o petróleo Brent como o petróleo WTI estão subindo 0,24%. O petróleo Brent cotado a $75,85 e o WTI cotado aqui a subida de 0,27% nesse momento, $71 o barril. Perfeito. Então a gente tem uma atualização relevante no horizonte do petróleo, traz o Caio Melo. São 9h18. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e atenção que nós vamos a Brasília, hein? Alô, Simone. Ela vai entrar com um balanço do que foi esta maratona de reunião. Foram mais de 9 horas entre Lula e os seus 36 ministros. Na sequência vem a leitura do Corleta, sempre com o ângulo e o óculos do mercado. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente Lula fez um apelo para que todos os ministros ajudem o chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a cumprir os compromissos e oficializar as nomeações políticas, sobretudo nos cargos de 2º e 3º escalão, que estavam não oficialmente em suspenso, com barganha de negociação. O apelo foi feito durante reunião ministerial que durou cerca, repito aqui, de 9 horas. Um pouco mais, inclusive. Sobre isso, a repórter especial da Mover, Simone Cafruni, traz mais informações. São vários os desdobramentos desta reunião. Pois não, Simone, qual o saldo? Bem-vinda ao Expresso. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da TC Rádio. Estou aqui dentro da cabine de rádio do Palácio do Planalto, porque recém terminou a reunião que durou mais de 9 horas, a reunião ministerial de Lula, 36 dos seus ministros, com exceção de Marina Silva, que está em São Paulo para fazer exames, presidentes de bancos públicos, o presidente da Petrobras e os líderes do governo no Congresso Nacional. Essa reunião terminou por volta das 7h30 e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deu uma coletiva agora há pouco, fazendo um resumo aí, um apanhadão do que foi. Na verdade, cada ministro teve aí 10 minutos para dizer o que foi feito até agora e o que será feito até o fim do mandato. Por isso que demorou tanto, né, gente? 10 minutos para cada ministro, alguns inclusive estouraram o tempo, como foi o caso da ministra Daniela, do Turismo. E o resumão dele foi o seguinte: faltam muitos cargos a serem ocupados. Ele disse que agora o presidente Lula pediu que os ministérios que tenham esses cargos vagos ajudem aí o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a colocarem nos sistemas essas vagas para que seja composto aí esse 2º escalão. Negou que o programa aí de redução de preços de carros populares seja prorrogado, comemoraram aí os indicadores positivos da economia e anunciaram o PAC, que a gente já sabe, e também um programa para levar 100% de banda larga para as escolas de todo o país.
Muito obrigado a Simone Cafrune, repórter especial direto de Brasília, com o saldo do que foi esta reunião com os ministros, protagonizada por Lula. Coleta, várias camadas, vamos no pique. A primeira toca em governabilidade, vou preferir focar na relação com o Congresso. Lula lembrou que é importante haver esse entrosamento e cobrou uma articulação política mais forte, o que se pode traduzir num apelo para que os ministros ajudem Padilha a entregar o que foi prometido, dentro da hipertrofia não admitida, mas compreendida por Lula em relação ao Congresso Nacional, Câmara em especial. E o maior problema dessa história é que esses problemas de governabilidade, esse problema de relação do governo com o Congresso, eles têm começado a se traduzir em risco fiscal. No sentido de o Congresso aprova um gasto aqui a mais, o Congresso dificulta a agenda do Haddad de retomada de arrecadação, e vai colocando lenha na fogueira, enquanto o arcabouço sequer foi aprovado, né? Então, assim, daqui a pouco, o Congresso, se o governo não conseguir conversar com o Congresso, daqui a pouco ele vai ser obrigado a gastar menos no ano que vem. E isso é uma derrota enorme pro governo, né? Então a gente vai ter que ficar atento a essa história. E ano que vem é ano eleitoral, não nos esqueçamos, hein? Ano que vem é ano de eleições municipais. Então, se isso não avança, né, se a gente não consegue ver uma relação um pouco mais harmônica, especialmente entre Lula e Lira, vai ser bem difícil. A gente pode conviver com uma seara de risco fiscal em um ambiente macroeconômico excelente, de corte de juros, de China estimulando. E atividade forte. E isso poderia azedar um pouco o rally, mas por enquanto ainda no campo da projeção, da perspectiva. Se fala muito em projeto político dos grandes personagens do país. Alguns analistas sugerem que o projeto político de Arthur Lira seja o Senado. Então logo ocorram as próximas eleições críveis para isso, para que ele mantenha uma forte influência em Alagoas. Outro projeto político sobre o qual se comenta é de Rodrigo Pacheco no Supremo Tribunal Federal. Poderia ser um eventual indicado mais para frente. São movimentos para os quais eles dependem de Lula. O Lira, no sentido de verbas para a irrigação do regional, não só Lira, mas todo e qualquer deputado. E aí as eleições, é nesse sentido que o risco fiscal pode disparar, pode aumentar, porque interessa pra caramba a classe política em 2024 poder gastar mais. Eles precisam irrigar o regionalismo para converter em bons resultados as municipalidades. E aí eu diria, em relação a Rodrigo Pacheco e Lira, especificamente, e os seus projetos políticos individuais, se a visão de boa parte dos analistas estiver correta, veja como eles dependerão bastante de Lula. Lira eu expliquei. Pacheco, diretamente, porque a indicação para o Supremo Tribunal Federal vem da presidência da República. Então é importante também assumir esse óculos do interesse político individual por projeto particular que se coloca na mesa. É a política como ela é. São 9h24. Para além, você teve um ruído, num primeiro momento, de que poderia ser prorrogada a política dos novos carros e do barateamento da venda deles. Isso foi negado por Rui Costa, que chegou a classificar o tom de Lula nesse sentido como um tom de brincadeira. Também você pode comentar. E para além, a última camada que eu separei em relação a esta reunião é uma pergunta que eu fiz no nosso editorial de mais cedo. É de duas uma. O Lula bateu nos ministros, com aquele jeito do Lula da retórica estratégica dele. Mas ele puxa a orelha. Ele fala que da porta para dentro está havendo problemas de comunicação e que a comunicação externa tem ruídos. E ele fala também da porta para dentro que a relação com o Congresso ainda não está azeitada. O que me leva a uma pergunta. Ou os ministros não estão obedecendo Lula, ou os ministros não estão entendendo o que o Lula quer. Eu acho que o Lula ele foi bastante ousado na sua composição ministerial, né? Ele não deu nenhum ministério de grande importância para os aliados do Lira e do Pacheco, né? Foram poucas as indicações que fugiram do núcleo de apoio dele, Lula, nas eleições, né? E isso naturalmente ia trazer um ambiente um pouco mais pesado. Então a gente pode ver essa questão da governabilidade, se ela começar a se traduzir em uma reforma ministerial, né? Se traduzir em uma troca de ministros, aí, cessão de alguns ministérios. Acho que essa caminha para ser uma das soluções. Tanto que há um tempo atrás a gente falou, cara, quanto tempo durou o Rui Costa na Casa Civil? Né? Em relação à comunicação, eu acho que continua atrapalhada, mas melhorou muito em relação aos primeiros 100 dias do governo. Nos primeiros 100 dias do governo, você tinha o Carlos Lupe lá da Previdência falando que ia criar CPMF, Fato. o mercado estressando, era uma loucura.
Então, assim, o Lula também desceu do palanque. Desculpa, Coreto, foi o que, salvo engano, o Lula classificou como genial. Ele faz uma reunião entre os ministérios lá no comecinho do governo e falou, não, tem algumas ideias geniais, só que elas precisam passar antes pelo Ministério da Casa Civil e por mim por tabela. Do contrário, a gente vai gerar ruído. Num claro recado ao ministro desta pasta específica da Previdência, o Carlos Lupe, que é o presidente do PDT. E o Lula, no começo do governo, ele ainda estava muito no palanque, né? Ele estava atacando a meta de inflação, esse cidadão, falando do Roberto Campos Neto. Você tinha ali um ruído vindo do próprio presidente. Ontem teve um sopro disso, né? O cara fala que vai prorrogar um programa, fica estranho. Não vai, os ministros vão lá e tentam acalmar. Mas essa dinâmica de o Lula faz uma gritaria, os ministros chegam para consertar, isso parou, isso cessou desde o primeiro trimestre do ano. Então, é um Lula mais pragmático? Esse é o pragmatismo que alguns dos atores da sociedade civil e do mercado em especial estavam esperando? Eu acho que sim, eu acho que no começo do governo ele ainda estava no palanque, ele ainda estava gritando muito para sua base de apoio e agora ele está vendo que não consegue governar dessa forma, ele precisa do Congresso, ele precisa do Lira, ele sabe que o Lira quer muito uma reforma tributária, o Haddad já entendeu que precisa de um equilíbrio fiscal, né? Então você tem aí agora um pragmatismo por obrigatoriedade, né? Por coação você usou. Não tem outra alternativa a não ser buscar ali soluções de consenso para fazer política. Curva de juros, praticamente no 0 a 0. Você tem alguns contratos pedindo que um pouquinho mais de ponto, 1 ponto base e meio seria o pedido médio a mais, ela tá praticamente estável. O dólar foi buscar a máxima intradiária, há pouco tocava R$ 4,840, agora tá em R$ 4,837, a alta é de 0,20%, e o Indifut tá caindo 0,40. O Ibovespa Futuro, Gui, parece ter se estabelecido nessa magnitude, caindo entre 0,30 e 0,40, pouco se mexe. O dólar há pouco foi fazer a chinela cantar na máxima intradiária, vai seguindo o movimento de estresse, a despeito de um DXY que está de novo em território baixista. Foi perdendo fôlego de alta ao longo do programa, DXY agora recua 0,08%, está em 102,03 pontos. De novo o DXY para baixo e o dólar aqui indo para cima no que parece ser correção. Atualização em sites, Gui. Boa, Galzinho. Estamos muito perto do dólar, né, da primeira resistência, o 4,845. Então, para quem foi nesse movimento mais precoce na compra da abertura, que era um range comprador de alto risco, mas era um range de comprador, 4,845, aqui a 10 pontinhos, tende a ter uma trava significativa, que ao ser rompida é tchau, 4,862,50. Ô, Gui, mas é muita coisa. Não, pessoal, vamos lá. É essa alta para chamar novos vendedores, para o dólar ficar abaixo de 4,80 na sexta-feira, dia internacional da proteção, juntamente com o vencimento das opções. Então tem que tomar bastante cuidado com o câmbio aí, principalmente ao romper esse 4,845 nos próximos minutos. 4,845 para quem está comprado, inclusive, é interessante fazer uma parcial ou encerrar esse trade, porque a volatilidade da abertura do à vista vai ser muito grande. Na ponta oposta, quando a gente fala do mercado de índice futuro, abriu e só caiu, né? Ele chegou num range ali que ontem chamou bastante comprador, em 121.300, mas aí, ó, ei, coisa boa. Olha lá o pontinho de suporte, ali ele conseguiu estacionar um pouco desse movimento da queda, mas ao romper esse 121.365, para ser mais exato, nós temos um abismo dentro do gráfico num movimento igual nós tivemos na alta. Então voltar lá para esse 120.650, se o à vista abrir corrigindo, é natural também. Grande Gui, 9,29. Bom, vamos lá, Caio, fotógrafo para mercado americano, porque a gente vai fazer a primeira liberação do nosso Bruno Mazzoni, já tá armando os gráficos da terra do Tio Sam. O que o pré-mercado americano tá dizendo? Ontem nós vimos um fortíssimo fechamento em Wall Street. Quando nós fizemos o primeiro giro internacional, o pré-mercado americano tava até sugerindo sequência no viés de alta. Essa dinâmica tá mantida? Tá mantida sim, Léo. Olha, pra gente ser mais rigoroso na informação, o Dow Jones Futuro tá de lado, mas ainda assim no viés positivo, 0,07% de alta, 34.748 pontos. S&P Futuro subindo 0,16%, 4.478 pontos. Já o Nasdaq Futuro subindo 0,32%, 15.424 pontos, Léo. 9h30, vamos lá, uma hora do mercado à vista, uma hora da abertura do à vista lá nos Estados Unidos. Bruno Mazzoni, chega mais. E ó, é o seguinte, hein? Eu tirei o pé aqui dos pedidos de like, fui me envolvendo na cobertura, nos assuntos, nas perguntas, na complexidade aqui dessa sexta-feira.
e esqueci de ficar reforçando e puxando a orelha da galera. Ainda assim, vocês nos presenteiam com 4 lotes. Já passamos dos 400 likes. Então, ó, em homenagem a Bruno Mazzoni, que está de cara para o muro e sempre intelectualmente treinado e trabalhado com esta prateleira gloriosa, deixe o seu like na nossa transmissão. Bora pros 500 e pros 600. Bora pros 500 e pros 600. Até porque se a gente não acelerar o passo, nós não batemos a meta, hein? Na faixa das 10 de bater 1000 likes. Vamos precisar dar um gás. Você que deixou de ladinho o like, chega e bota dobrado agora. Pois não, Brunão? Gráficos da Terra do Tio Sam, commodities na sequência. Deixa o seu like também, Bruno Mazzoni. Com todo o meu carisma, eu peço um like para vocês também que nos assistem, pessoal. Deixem um like aí com a minha explicação sensacional aqui sobre o DXY, que repete o mês de março. Tá? Em março, para quem estava no Ibovespa, foi o mês da mínima do Ibovespa, ali no 102, no 101, naquele momento de extremo desconto do Ibovespa. E o DXY de volta aqui, ó, a patamares muito parecidos com março. Março foi esse candle branco que inteira a venda. Junho volta a ser um mês que praticamente nega toda a alta de maio. Então isso é muito positivo para os emergentes. É difícil tirar, como o Corley está mostrando, o fluxo gringo do Brasil quando nós temos essa condição importante que é o dólar se enfraquecendo. Por hora não, o petróleo subindo, mas o minério ganhando uma certa tração. Então, dólar enfraquecido dá um pouquinho aqui de viés comprador novamente para o ouro, que é esse gráfico que eu compartilho com vocês. Quando eu olho para a curva de juros, o yield de 10 anos aqui, ela não arrefeceu ainda, mas também hoje não é um dia de estresse, tá? Pós-FONC. E aí a gente termina com o S&P imparável, né? Tá parecendo a turma do Latos aqui. Daqui a pouco eu vou ter que pôr o hashtag do Latos aqui, porque o S&P não para, cara. Esse é o candle do S&P. Então eu fui muito difícil para mim falar de S&P, pessoal, porque depois que ele rompeu ali os 4.200, não tem muita barreira, a não ser agora aqui nos 4.400, 4.500, mas o pior, não tem nenhum suporte deixado ali. É uma ineficiência de preço, vamos assim dizer, esse mês aqui de junho, começo de verão, começo também de diminuição de volume de trades lá no S&P, então continuo achando o S&P bem perigoso, porém, contudo, entretanto, subindo para chuchu. Então, o IVB, que é o nosso ETF, que deve seguir o S&P em algum momento. Olhando para o minério de ferro, pessoal, 117,40, agora que ele já passou pelo 113,40, fica lá, 113,40, 117,40, é o momento que a Vale tem aqui para respirar até os 73, 72,99 e os 74. Não vejo o minério de ferro, caso ele venha para os 117, 121, maior chance da Vale respirar mais do que já está respirando. Então, o minério de ferro mantendo aqui um price action mais controlado e mais de acordo com as nossas projeções, tudo beleza. Vale deve reportar aí uma abertura interessante. E o petróleo, pessoal, segue na toada aqui sem grandes direções, mas de novo, as caudas mais proeminentes aqui são inferiores. Então é de compra, cauda compradora aqui. Não sou vendedor de petróleo, a única frustração é que ele não subiu para onde, pessoal? Para os 83,37 mínimo aqui para esse mês de junho. Perfeito, Bruno. Então, minério de ferro, petróleo, gráficos da Terra do Tio Sam, expectativas graficamente alinhadas. Eu te agradeço. Você volta já já no Mercado à Vista. Um abraço e até lá. Até daqui a pouco, Léo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.